Olá, meu amado irmão e minha amada irmã, que privilégio mais uma vez estar aqui para compartilhar com você da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O tema que eu quero abordar nesta ocasião é a verdadeira humildade. A palavra que originou humildade foi a palavra grega humus, que significa terra, que também deu origem da palavra homem e humanidade. Humildade, humilis no grego, significa aquilo que fica no chão. Consciência das próprias limitações. E é interessante nós abordarmos esse assunto porque a humildade, ela é uma virtude essencial na vida do cristão, na vida de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, ele nos deu o maior exemplo de humildade, quando deixou a sua glória e veio a este mundo, conforme nós podemos ver na continuidade desse texto, do capítulo 2, que ele deixou a sua glória e assumiu a forma, foi reconhecido em figura humana e assumiu a forma de servo. Jesus Cristo é o Senhor que se fez servo. Ele diz que veio para servir. Portanto, nós, como verdadeiros discípulos dele, devemos seguir o seu exemplo. Mas é interessante nós sabermos qual é a verdadeira humildade. Portanto, o nosso tema hoje é a verdadeira humildade. Primeiramente, nós vamos ver alguns conceitos falsos a respeito de humildade. O que não é humildade? Extrema pobreza não é humildade. E às vezes se tem essa ideia, esse conceito de que aquela pessoa que vive em estado de extrema necessidade, de extrema pobreza, é uma pessoa humilde. Olha, aquela pessoa não tem nada, é tão humilde. Mas a verdadeira humildade não é extrema pobreza. Porque aquele que tem em abundância, que tem bens materiais, pode ser humilde também. Extremo conformismo também não é humildade. Extremo conformismo é mediocridade. E sabe, a mediocridade, ela é algo que atrapalha a vida do ser humano. É aquela pessoa que vive no completo conformismo, que ela não tem disposição para avançar, para progredir, para produzir, para edificar. É aquela pessoa que se contenta com a média. Ela não tem otimismo, entusiasmo para crescer, para avançar. Também humildade não é complexo de inferioridade, insignificância, ou seja, aquela pessoa que tem um complexo de inferioridade, que acha que não tem importância alguma, acha que não significa nada para ninguém, não significa nada neste mundo. E não é assim, humildade não é isso.
Nós sabemos que nós devemos ver o verdadeiro valor que nós temos. E nós temos que entender que nós somos importantes para Deus, que a nossa vida, ela é importante. Não devemos achar que ninguém se importa conosco, que ninguém nos dá atenção, que ninguém nos dá valor, e o complexo de inferioridade é isso, não é humildade. Vejamos então as suas características. E a primeira característica de humildade que nós vamos ver nesse momento é o autoesvaziamento, ou ausência de orgulho. Sabe, humildade é esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus. Ou seja, é tirar todo o orgulho, toda a autossuficiência, toda a autoconfiança e confiar em Deus. Enquanto que o orgulho é encher-se de si mesmo e esvaziar-se de Deus. É aquela pessoa que se julga tão poderosa, tão importante, que acha que Deus, que não abre espaço, que não dá lugar para Deus no seu coração, que não dá lugar para Deus na sua vida. Também a segunda característica que nós vamos ver é um coração de servo. E como falei, Jesus é aquele que dá o maior exemplo. E eu quero dizer para você que é impossível ser um servo sem ser humilde. É impossível servir sem humildade. Aquele que tem um coração de servo, aquele que tem disposição para servir, aquele que tem disposição para ajudar, aquele que está pronto para ajudar, ele precisa ser humilde. Ou a disposição de servo é uma evidência de humildade. E o Senhor Jesus, em Mateus 20, 28, ele diz: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, aliás, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele veio para servir, ele deixou a sua glória, ele assumiu a forma de servo. E o apóstolo Paulo aqui, no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele veio para servir, ele tinha disposição para servir, ele servia, e nós temos que ter a disposição para servirmos. Vamos ver também os benefícios da verdadeira humildade. E o primeiro benefício que nós vamos ver é que aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus disse que aquele que quer ser maior no reino dos céus, ele tem que ser o menor, ele tem que ser aquele que serve. É diferente do reino do mundo, dos reinos deste mundo, que os grandes, os maiores são aqueles que são servidos. No reino dos céus é diferente. Quem quiser ser o maior, tem que ser o servo de todos, tem que ser o menor, tem que ser aquele que serve. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou em Mateus capítulo 23, versículo 12, que
os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos de Deus, e nos enchemos do Espírito Santo, Deus nos usa, Deus nos exalta no tempo certo. Vale a pena ser humilde. A humildade, ela é uma virtude imprescindível nas nossas vidas. A verdadeira humildade. A humildade também, ela nos previne contra a preocupação, contra a ansiedade. Aquele que é humilde, ele não vive preocupado. É óbvio que ele tem sonhos, tem propósitos, tem objetivos, que ele está à disposição de construir, de edificar, mas ele não vive preocupado, ansioso pelas coisas da vida. A humildade traz paz, traz um estado de tranquilidade. Portanto, vale a pena ser humilde. A verdadeira humildade, ela é indispensável na vida daquele que quer agradar ao Senhor, daquele que quer servir ao Senhor. E servir é uma prova de humildade. E interessante que quando nós servimos, nós devemos nos alegrar, porque é servindo que nós demonstramos que somos úteis na vida de outras pessoas. É servindo que nós demonstramos que somos um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Te damos graças porque temos o privilégio de estar diante da Tua palavra, compartilhando da mesma, Deus, levando a instrução, levando a orientação para todas as áreas da nossa vida, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é perfeita e é útil para as nossas vidas. E nós agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém.